Bom dia, bom dia, bom dia, pelotão 459. Como que vocês estão? Estamos aqui para mais uma semana, mais um dia exponencial que foi preparado, que foi reservado para cada um de nós. Então, você que já está aqui com a gente, já escreve aí, ó. Estamos ao vivo para mais um dia, estamos ao vivo para mais uma semana, estamos ao vivo para mais uma oportunidade. Como eu quero que você entenda que cada manhã é uma oportunidade para você. Cada manhã é uma chance que você tem de escrever uma nova história, de começar uma nova história, de começar algo novo para você, por você, pela sua casa, pela sua família, pelas pessoas que você tanto ama. Então, coloca aí. Estamos ao vivo. Olha aí que legal, estamos ao vivo de Sorriso, no Mato Grosso, a cidade onde eu vim. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos, muito bem-vindos. A nossa semana exponencial já começou. Nós somos chamados para fazer a diferença, para fazer diferença nessa geração. Você sabe que uma das coisas que eu me perguntei, desde o dia que eu conheci a esse Jesus de verdade, não só de ouvir falar, mas conheci ele face a face, é como que eu posso marcar a minha história? Como que eu posso marcar o mundo, né? Eu lembro que tinha uma música do Fernandinho, não sei se você já ouviu, que tinha um refrão: vamos mudar o mundo, vamos mudar o mundo. E eu pensava, caramba, como que a gente vai mudar o mundo? Como que a gente vai afetar o mundo? Como que a gente vai chegar em todas as nações da Terra? E você sabe que a grande chave, a grande resposta é que começa por você e pela sua casa. Começa por você e pela sua casa. Então, tudo aquilo que você faz por você e faz pela sua casa, se cada um fizer por si, fizer pela sua família, a gente consegue mudar a história, a gente consegue marcar a nossa geração. É um negócio tão sério que eu vou falar para você que todas as gerações da Terra, todas as gerações, elas são tão carentes de pessoas que sejam um exemplo a ser seguido. As gerações, desde que o mundo é mundo, elas são tão carentes de alguém como um espelho, como um exemplo, que quando uma pessoa se levanta, os olhos de milhares de pessoas se voltam para ela, para que elas possam fazer dessa pessoa que se levantou e se posicionou um grande exemplo. É por isso que tantas pessoas que fazem tantas coisas absurdas, que fazem tantas coisas ruins, elas se posicionam e elas acabam arrastando milhares de pessoas, simplesmente pelo fato de terem se posicionado. Então, tudo começa com uma posição sua. Escreve assim, ó: eu decido me posicionar hoje. Eu decido me posicionar hoje. Hoje é o único dia que você tem para se posicionar. Hoje é o único dia que você tem para se posicionar, para fazer o que precisa ser feito. Então, muitas vezes você fica, né, chateado, fica irado, fica pensando: poxa vida, olha, o fulano se levantou e está fazendo tanta atrocidade. Olha, porque o ciclano tem tantas pessoas seguindo ele. Pois é muitas vezes a falta do posicionamento daqueles que deveriam se posicionar e se firmarem em um lugar estratégico, em um lugar de estar por cima, em um lugar de influência. Deixa eu te dizer, se você é alguém que realmente teme ao Senhor, se você tem uma casa, tem uma família, se você se posiciona como uma pessoa, um empresário bem-sucedido, você precisa se levantar nessa geração. Você precisa levantar mais pessoas junto com você. Você precisa se posicionar como alguém que sabe quem você é e vai fazer a diferença nas pessoas que estão à sua volta. Mas escuta o que eu estou te dizendo: se você se posicionar por você, sabendo quem verdadeiramente você é e afetar a sua casa e a sua família vai fazer a diferença no seu bairro,
os seus filhos vão fazer diferença na escola, o seu cônjuge vai fazer a diferença e vai falar de você, e a sua família vai começar a ser um exemplo para as próximas gerações. Então, tem como afetar as nações da terra, Ricardo? Tem. É só você fazer o que tem que ser feito com você e na sua casa. Na sua casa. Sabe, não pegue o peso da responsabilidade de impactar o mundo. Se você conseguir impactar a sua casa, você vai impactar uma nação. Você vai impactar uma geração. Então, não terceirize aquilo que você pode fazer. Não terceirize aquilo que você tem que fazer. Não terceirize as coisas que estão sobre a sua responsabilidade. Chegou a hora de pessoas como eu e você, como nós, que estamos aqui todos os dias, começando as nossas manhãs com a verdade, começando as nossas manhãs acessando a fonte, começando as nossas manhãs, não é só sobre colocar a pressão no sol. Poxa, você levantou hoje. Parabéns por ter levantado. Mas deixa eu te dizer, só o fato de você levantar e receber um conhecimento não faz de você um embaixador. Só o fato de você levantar e receber a instrução não faz de você alguém que é um exemplo para outras gerações. Sabe por quê? Se você levanta cedo, mas não escreve uma história de resultados, você pode ser um problema para essa geração. Escuta o que eu estou falando para você. Se você levanta cedo todos os dias e você levanta para ouvir a verdade, você levanta para escutar aquilo que tem a capacidade de afetar qualquer pessoa em qualquer geração que passou e nas gerações que vão vir, e você não constrói um resultado sólido do estar levantando cedo, aprendendo e mudando a sua mentalidade, as pessoas dentro da sua casa vão olhar para você e vão falar assim: pois é, parece que levantar cedo não resolve muito, porque eu sempre via a minha mãe levantando cedo. Eu sempre via o meu pai levantando cedo. Eu sempre via o meu cônjuge levantando cedo, mas nunca mudou a vida dele. Nunca mudou a história dele. Nunca mudou os resultados dele. Nunca mudou a mentalidade dele. Ele levantava cedo, mas não me tratava diferente. Ele levantava cedo, mas não me honrava. Ele levantava cedo. Você consegue entender? Para pensar no que eu estou te falando. Não é só sobre levantar cedo e estar inserido em um movimento das pessoas que colocam a pressão no sol. Legal, mas você tem que ter consciência. Peraí, eu estou levantando 4 horas da manhã, lindo, mas o que eu estou fazendo por levantar 4 horas da manhã, fora levantar? Vocês estão me entendendo? Ah, legal, eu levanto 4 horas da manhã. Pode ser que você só levanta 4 horas da manhã e você passa um dia cansativo. Pode ser que você levante às 4 horas da manhã e não seja produtivo. Pode ser que você levante às 4 horas da manhã e os seus filhos não se sintam mais amados. O que eu quero que você entenda é que só o fato de estar aqui pode não estar fazendo a diferença na sua vida, nem na sua família. Se você faz parte do que a gente está construindo aqui, as pessoas que são as mais próximas de você, elas têm que olhar para você e falar assim: poxa vida, tá valendo a pena você levantar às 5 horas da manhã, às 4h59 da manhã. Eu quero te falar que depois daquele dia que você começou a levantar nesse horário e ouvir o que você está ouvindo e fazer o que você está fazendo, eu me sinto mais amado por você. Eu me sinto mais cuidado por você. Eu vejo que você cresceu em tal área. Como foi bom, porque depois que você começou a fazer isso, a nossa vida financeira deu um salto. A nossa família deu um salto. Você consegue entender? Tem que existir algo prático. Deixa eu te falar algo de alguém que está vivendo essa experiência com Deus que vocês querem viver, que vocês estão aqui buscando viver todos os dias. Há mais de 15 anos eu venho incessantemente vivendo coisas novas em Deus. Mas cuidado para não tornar a sua vida espiritual uma vida tão espiritual a ponto de não ser uma vida palpável, naturalmente falando.
Escuta o que eu estou te dizendo. Tem gente que é tão espiritual, mas não tratou melhor o marido, não tratou melhor a esposa, não tratou melhor os filhos, a empresa não prosperou. Ou seja, ele tem muito conhecimento espiritual, tem muito acesso espiritual, mas isso não foi transformado, isso não foi materializado em nada da terra. Deixa eu te dizer, e olha para mim aqui, você ainda está na terra. Todo esse acesso espiritual que você faz tem que produzir frutos aqui. Tem que produzir frutos hoje. Você precisa falar diferente. Você precisa se comportar diferente. Você precisa tratar diferente. Você precisa compreender diferente. Ricardo, precisa melhorar tudo isso? Óbvio, senão não faz sentido. A Luzia perguntou, Ricardo, preciso melhorar tudo isso? Com certeza. Escuta o que eu estou te falando. Não faz sentido você levantar às 4. Gente, não é fácil levantar às 4h20 da manhã. Não sei que hora você levanta, mas não é fácil. Eu, muitas vezes, vou dormir meia-noite, 1 hora, preciso dormir mais cedo. Ah, eu faço parte lá do 459. E aí? Não, é porque eu aprendi lá com o Ricardo, nossa, ele explica tão bem. Sério? E aí? O que você está fazendo com toda essa palavra, esse acesso, essa habilidade de comunicação? Nossa, você ensina de maneira tão simples, Ricardo. Muito obrigado. Maravilha. Eu quero saber o que a sua família está ganhando com isso. Eu quero saber o que o seu cônjuge está ganhando com isso. Eu quero saber o que a sua empresa ganhou com isso. Eu quero saber o que os seus vizinhos ganharam com isso. Eu quero saber o que as pessoas lá da padaria, do supermercado, do trânsito que você dirige, o que elas ganharam com isso. Gente, para pensar. Não faz sentido levantar às 4 horas da manhã. Não faz sentido só levantar às 4h59 da manhã. Ei, peraí. Pega essa simplicidade que eu trago aqui para você todas as manhãs e aplica na sua vida. Pratica isso no seu dia a dia e fala assim: a minha família vai ser uma família melhor. Posso falar uma coisa? Eu estou vendo muita gente falar assim, olha para você ver como que é. Olha para você ver como que é a mentalidade. Eu estou falando com vocês e eu fico, né, de rabo de olho, igual diz outro, lendo alguns comentários. Acordar 3h30 da manhã, tem lugares que é mais cedo. Nem dormi. Nossa, dormi 1 hora. Deixa eu te falar uma coisa. Cuidado para não ter a impressão que a boa sensação é, cara, eu dormi 1 hora por dia. Nossa, eu dormi só meia hora. E deixa eu falar, eu sou tão forte que eu tô dormindo 3 horas por dia. Deixa eu te dizer. Talvez isso não faça sentido nenhum. Talvez a única coisa que você está passando para as pessoas é, uau, você consegue viver dormindo 2 horas por dia. Você consegue viver dormindo 4 horas por dia. Nossa, como você é forte, eu não conseguiria levantar às 4h59. Você olha para você e fala assim, cara, que massa. Eu sou muito bom, eu levanto às 4h59. Deixa eu te pedir uma coisa, deixa eu te falar uma coisa. O alvo não é você levantar ou não às 4h59. O alvo é você mudar a sua vida. O alvo é você mudar a sua história. O alvo é você transformar a sua casa. O alvo é você transformar a sua família. O alvo é você prosperar igual você nunca prosperou. Escreve assim, de novo.
Eu decido me posicionar hoje. Eu decido me posicionar hoje. Hoje é o dia. Não faz sentido. Não faz sentido você só levantar. Não faz nenhum sentido. Você tem que se posicionar hoje. Você precisa se posicionar hoje. Você precisa mudar a sua história hoje. Você precisa afetar as pessoas que estão à sua volta hoje. Hoje é o dia. As pessoas têm que olhar para você, ver o seu estilo de vida sendo mudado e falar assim: eu quero viver o que você está vivendo. A sua vida está me influenciando. A sua vida está me marcando. Eu quero viver essa vida também. Caramba. Eu espero mesmo que esse recado tenha despertado você. Eu espero que isso já tenha ajudado você a entender. Não é o fato de acordar cedo. Não é o fato de acordar cedo. É o fato de uma geração, começando pela sua casa, olhar para você e falar assim: meu amado cônjuge, que bom que você está mudando. Papai, que bom que você mudou. Mamãe, como você está diferente. É sobre isso que a gente está falando aqui. Não é sobre um simples horário. Nunca foi, nem nunca vai ser sobre um horário. É sobre uma transformação. É sobre uma transformação. Então, bora lá? Se você não fez ainda, faça isso agora. Faça o que, Ricardo? CCC. Você já está compartilhando, mas você não curtiu essa mensagem ainda, você não curtiu essa aula, já curte essa aula aqui, já comenta aqui, já compartilha. Bora compartilhar. Vamos encaminhar essa aula para mais pessoas, porque mais pessoas têm que ser afetadas, mais pessoas têm que ser transformadas, mais pessoas têm que ser influenciadas por aquilo que nós estamos falando. E já deixa eu te falar, você que ainda não me segue aqui, já aqui, ó, pega o meu Instagram, tá aí, Ricardo S. Linhares 1, já me segue lá. Inclusive, hoje a gente vai ter a nossa live ao vivo, vamos começar um novo livro. Então já entra aí, me segue, daqui a pouco, 6 horas, a gente sai daqui, vai para lá, vai fazer a nossa live lá também. Então caminha aí, tem mais gente que precisa ser despertada, precisa ser acordada, precisa ter compreensão. É chegada a um novo tempo, é chegada a uma nova fase na sua vida. As pessoas vão olhar para você e vão desejar viver o que você está vivendo. Vão desejar viver o que você está vivendo. Bora lá, Salmo 122. Salmos 122. Diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui o salmista, ele tinha um desejo. O desejo dele era habitar na casa do Senhor todos os dias. Lembra sempre, a história foi mudada depois de Jesus. A história foi mudada depois de Jesus. A história foi transformada depois de Jesus. O pessoal está perguntando se tem primícias hoje. Tem sim. 7 horas da manhã. Então vai ter um empilhamento de pressão na sua cabeça muito forte hoje. Hoje você vai ter essa live aqui, às 5, você vai ter uma outra comigo, às 6, depois 7 horas, você vai ter o culto ainda, né? Primícias, na verdade. Então, você tem que estar preparado, é muita instrução para mudar esse mindset seu, para mudar essa mentalidade sua. Você tem que achar uma maneira de encaixar todas essas engrenagens, ou reencaixar cada uma delas, para fazer com que a sua história seja uma história de sucesso, de alguém que realmente tem marcado essa geração. Então, o salmista aqui é o salmo de Davi. Davi era alguém apaixonado pela presença. Davi era alguém apaixonado pela presença. Davi era alguém que amava a presença.
Davi era alguém que era transformado pela presença. Davi era alguém que tinha resultados por desejar a presença. Escreve assim, ó, eu desejo a presença. Escreve isso aí, verbaliza isso, fala, eu desejo a presença, eu desejo a presença. Tem que existir um desejo no seu coração pela presença todos os dias. Você tem que ansiar pela presença. Davi, ele era rei. Você sabe, presta atenção em uma chave que eu vou te entregar aqui. Muitas pessoas aprenderam que não podem prosperar. Muitas pessoas aprenderam com um sistema religioso que não podem prosperar. Só que o rei Davi é um grande exemplo. O rei Davi é um grande case de sucesso, de alguém que era rei. Ou seja, o cara chegou na mais alta posição da terra de domínio. Ele era rei. Ele tinha o anel. O anelzão dele chancelava qualquer decisão. O cara era governante de verdade. O cara era um embaixador verdadeiramente. Ele representava com veemência uma nação. Ele sabia quem ele era. Mas esse cara que era rei também era muito rico. Muito rico. Muito, muito rico. Ele não era só próspero. Ele tinha uma riqueza assim assustadora. Davi era esse cara. Davi era um grande general. O cara era um guerreiro valente. O homem era pesado. Ele era poderoso em palavras, em obras, em batalhas. E aí muitas vezes você aprendeu assim, olha, não prospere porque a prosperidade vai te afastar do Pai. Se eu te falar, a prosperidade faz parte da essência do Pai. A prosperidade faz parte do cheiro do Pai. A prosperidade faz parte da vontade do Pai para a sua vida. Davi era rei, posição. Davi era rico, dinheiro. Davi era apaixonado pela presença. O que eu quero te dizer? Ricardo, o que você está falando? Estou te falando que você pode ter posições na terra, que você pode ter recursos na terra, mas a única coisa que você tem que ter é um coração no céu. É a única coisa que você tem que cuidar. Você pode ter qualquer coisa na terra, só que nada na terra pode ter o seu coração. Porque aonde estiver o seu tesouro, aí vai estar o seu coração. Ricardo, o que eu faço? Coloque o seu tesouro no céu. Só isso você tem que fazer. Coloca o seu tesouro no céu. É isso que você tem que fazer. Se o seu tesouro estiver no céu, você pode ter o que quiser na terra. Nada, nada, nada vai roubar seu coração. Entendeu? Então, o problema não são os tesouros. O problema é o seu coração. Davi foi um cara altamente bem-sucedido. Muito, 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 muito. E ele é um exemplo para você e para mim. Você pode ser rei, você pode ser rico, mas seja apaixonado pela presença. Escreve isso aí. Escreve isso aí. Fala, eu sou apaixonado pela presença. Eu sou apaixonado pela presença. Você tem que se apaixonar pela presença. Verso 2. Pararam os nossos pés junto às portas, às tuas portas, ó Jerusalém. Davi, ele sabia o lugar onde a presença habitava. E é por isso que ele se movimentava por conta da presença. Sabe o que você tem que entender hoje? Ou como é que era antigamente? A presença estava aqui. Então as pessoas se moviam até aqui, aonde a presença ficava. Se as pessoas pegavam acesso à presença, eram transformadas, eram mudadas. Saíam desse lugar cheios da presença. Mas agora existe algo diferente. Você acessa a presença e aonde você for,
Você carrega a presença junto com você. Então as pessoas olham para você e falam assim, eu desejo a presença. E você fala assim, pode vir ficar junto comigo. Esteja aqui junto comigo, que eu carrego a presença. Aí vem mais uma. Não, eu estou aqui agora. Não, pode vir, aqui tem presença. Aí você mostra que a presença não está em um lugar físico, mas existe uma materialidade da presença. Não sei se você consegue entender o que eu vou falar para você aqui agora. Antigamente, a presença era um prédio. Era físico. Continua existindo um lugar físico. Só que hoje é você. Então, antes, todo mundo vinha para esse lugar. Para esse lugar. Hoje, as pessoas se tornaram um lugar. Aonde você for, tem presença. Aonde você estiver, tem presença. Então, Davi está falando assim, ó, pararam os meus pés juntos da tua porta. Ele ia no lugar onde a presença estava. Hoje, você leva essa presença. Hoje, você carrega essa presença. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Ou seja, Davi está falando assim, ó, existe um lugar onde as pessoas vão para render graças, para agradecer. Se as pessoas faziam isso antigamente, se elas iam até um lugar para manifestar a gratidão, se elas iam até um lugar para manifestar a presença, se elas iam até um lugar desejosos pela presença, deixa eu te falar, você precisa fazer da sua vida esse lugar que manifesta a presença. Não sei se você consegue compreender, mas é bem como eu falei, as pessoas iam até um lugar. As pessoas iam até um lugar. Elas iam até um lugar, só que hoje não. Hoje você se tornou o lugar. Então hoje eu estou em um novo lugar. Eu não estou em São Paulo hoje. Hoje eu fisicamente estou no Rio de Janeiro. Só que eu sou a presença. Então a presença está aqui junto comigo. E aí eu vou acabar isso aqui, eu vou para São Paulo. A presença está junto comigo. E aí eu vou para Santa Catarina, a presença está junto comigo. E eu vou para os Estados Unidos, a presença está junto comigo. Ou seja, aonde eu estiver, precisa existir uma manifestação da presença. Você não está acordando às 4h59 para assistir a live, né? Até quando você vai continuar perdendo para o seu despertador? A partir de agora, para ser justo com todos os que acordam às 4h59 para assistir a live, você que não pegou os códigos antes do sol nascer, só terá disponível um pequeno trecho da live aqui no YouTube. Para você ter acesso ao conteúdo completo disponível a qualquer hora do dia, vai ter que cair para dentro do Clube 459. Na vida é assim, se você não governa, você paga o preço. Mas fique tranquilo, a mensalidade do nosso clube é apenas R$ 45,90 para você estar junto com a gente aí a qualquer hora. É só cair para dentro do link que está na descrição do vídeo ou no QR Code que está aparecendo na sua tela e participar do clube. Quem está aqui dentro não pode perder um único código. Tamo junto até depois do fim. Então, você consegue entender? Você consegue entender que não é sobre um lugar, não é sobre um movimento, não, é sobre a transformação de pessoas. É sobre a transformação de pessoas, então, você fala assim, olha, eu quero te chamar aqui para você estar junto com a gente no 459. É maravilhoso. Mas a pessoa que vem para cá assistir o 459, ela vai ter muitas chaves. Caramba, é isso. Caramba, é isso. Ah, então era sobre isso. É.
Só que ela vem para cá, recebe uma instrução, recebe chave, recebe código. Aí ela olha para você e fala assim: ah, eu entendi. Eu entendi o porquê dos seus resultados. Eu entendi o porquê que você está vivendo isso. É porque você vai lá e faz um acesso à presença, e é por isso que eu percebi algo diferente em você. E eu quero falar algo muito sério para vocês. Você precisa entender. Você precisa entender que aquilo que lá atrás era um lugar estático, paralisado, continua sendo um lugar, mas hoje é você acessando, mudando, viajando, trabalhando, se movendo e carregando a presença. Carregando a presença. Então as pessoas, elas precisam da presença e muitas vezes elas não sabem onde achar. Aí você vai falar assim: eu sei aonde tem a presença. Eu sei aonde tem a presença. Eu sei como te dar o acesso para a presença. Porque essa presença habita em mim. Você consegue compreender isso? Você hoje é a materialização da presença na Terra. Olha a sua responsabilidade. Olha a sua responsabilidade. Olha a sua responsabilidade. Consegue entender? A Jânia colocou assim: Ricardo, agora eu entendi porque você fez a introdução dessa maneira. Você acredita que eu não fiz nada pensando? Não fiz nada pensando. Você quer saber? Eu nem li o Salmo 122 antes de estar aqui. Não li. Eu sabia, é o Salmo 122 hoje. Eu sabia que era esse número, mas eu não sabia o que falava aqui. Mas deixa eu te falar, uma coisa eu sei, e eu descobri isso em 2007. Eu carrego essa presença. Eu carrego essa presença. É isso que você tem que entender. Você carrega um acesso às coisas que a Terra ainda não viu. Você carrega um acesso às coisas que ainda não aconteceram. Você carrega esse acesso. Você carrega essa presença. Você carrega essa vida. Você carrega isso. Você carrega isso dentro de você. Você é a materialização do cristianismo na Terra. O cristianismo sempre teve um corpo. Você faz parte desse corpo hoje. Antigamente era onde a presença, a arca da aliança estava. Hoje você é o templo, você é o altar, você é a arca, você carrega a presença. Ricardo, quando as pessoas não aceitam falar sobre Deus, tá tudo certo. Você não tem que se preocupar com elas. Talvez o Deus que você está falando não é o Deus que você está demonstrando. Só isso. O dia que o Deus que você estiver falando é o Deus que você demonstrar, eu duvido alguém não acertar ele. Eu duvido alguém não achar ele interessante. Agora, enquanto o Deus que você falar for diferente do Deus que você viver, aí as pessoas não vão achar interessante. Eu duvido você achar uma pessoa na Terra que não queira crescer. Eu duvido você achar uma pessoa da Terra que não queira prosperar. Eu duvido você achar uma pessoa da Terra que não queira enriquecer. Eu duvido você achar uma pessoa na Terra que não queira alegria. Eu também duvido você achar uma pessoa na Terra que não queira paz. Eu duvido. Eu duvido você achar uma pessoa na Terra que não queira deitar e dormir. Eu duvido. Essas pessoas, elas estão à sua volta. Só que muitas vezes o que você fala destoa do que você vive. Quando você vive o que você fala, as pessoas falam assim: eu não quero nem saber o que você está falando, eu quero viver o que você está vivendo. É muito diferente. É muito diferente. É muito diferente. É muito diferente. Vou voltar aqui, ó. Verso 4. Para onde sobem as tribos,
as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Os tronos da casa de Davi. Isso é forte demais. Isso é forte demais. Sabe por quê? Porque chegou a hora de você e eu, a gente entender o tamanho da responsabilidade que a gente carrega. Mas eu quero te deixar livre e leve nessa manhã. Ricardo, é muito sério o que você está falando. Sim, é muito sério. Mas não foi pensado por Deus para ser pesado para você. Não. Sabe quando que se torna pesado? Quando você vive pré-ocupado. Pré-ocupado com o quê? Você vive preocupado com como vai dar certo. Vai dar certo se você desfrutar e não se tornar um teórico, um teólogo, um bibliólogo de plantão. Nossa, eu vou agora me dedicar e eu vou decorar toda a Bíblia. Vou decorar toda a palavra. A Jânia está perguntando, cara, como ter essa clareza que nós somos a manifestação da presença de Deus? Não é nem sobre ter clareza, é sobre aceitar. É sobre aceitar. Deus não habita em nada feito por mãos humanas. Deus não habita em prédios. Deus não habita em denominações. Deus não habita em congregações. Deus não habita lá. Você sabe que, humanamente, mentalmente falando, o seu cérebro acha muito bom quando você fala assim, eu vou para a igreja. Eu vou para a igreja. Sabe por que ele acha bom? Porque ele sabe, bom, se eu vou para a igreja, então quando eu saio da igreja, eu posso ser o que eu quiser. É muito mais fácil para quem é recém-nascido. Só que não é essa a verdade sobre você. Você fala assim, não. Eu não vou para a igreja. Eu quero que você entenda. Cuidado para não perverter a minha fala. Vou falar só de mim. Quando eu falo para você que você é a igreja, eu não estou te falando não vá a uma congregação. Escuta o que o Ricardo estou te falando aqui nessa manhã. Quando eu estou te falando para você não ir para a igreja, mas ser a igreja, eu não estou te falando deixe a sua congregação e não frequente mais. Não é isso. É muito mais forte, é muito mais profundo, é muito mais sério do que isso. Eu estou te falando, vá para a sua congregação e mostre para eles o que é ser igreja, mas não no dia do culto, mas faça com que a sua congregação, a placa onde você frequenta, olhe para você, para a sua casa, para a sua família e admire você no sentido assim, caramba, é isso que é ser igreja. É isso que é ser igreja. Não é um dia, não é um culto, não é um evento, é um dia a dia. Você conseguiu libertar disso hoje? Ah, porque eu estou ouvindo o Ricardo, e daí eles falam para a gente não ir para a igreja, mas ser a igreja. Ah, eles falam de um jeito que eles querem acabar com a igreja. Não! Ninguém aqui é doido de falar mal da igreja, amiga. A igreja tem dono e o dono da igreja é um noivo apaixonado e ai daquele que tocar na igreja. Ai daquele que tocar na igreja. Só que a igreja não é aquele prédio. Conscientiza a sua cabeça, o seu cérebro. A igreja é você. Você conseguiu entender? A gente não está aqui para falar para você deixar de ir para uma congregação, não é isso.
Cristianismo é comunidade. Eu estou aqui para abrir os seus olhos. Não seja um crente de culto. Seja um crente de vida. Seja um cristão autêntico. Que fala assim, domingo, quinta, quarta, terça, eu não sei que dia que é o culto que você vai. Mas nesse dia, eu vou levar a igreja para o prédio. Ah, é domingo? Foi ontem? Pô, legal, domingo é dia do culto. Maravilha. Eu vou levar a minha igreja lá para o prédio. Nós vamos adorar lá, nós vamos fazer a comunhão junto. Mas quando eu sair de lá, eu continuo a mesma pessoa, porque eu já fui à igreja, eu já sou a igreja. Todos os dias. Todos os dias. É muito fácil para você falar assim, eu vou para a igreja. Deixa eu te falar, esquece a religiosidade, só lembra que você tem um cérebro. E para o seu cérebro sempre foi muito bom colocar a culpa em alguém. Então, enquanto você continuar indo para a igreja, deixa eu te dizer algo muito sério, você não entendeu, você não pegou e não virou essa chave de que você é a igreja, ou seja, você não assumiu a responsabilidade de quem você é de verdade. E para a sua cabeça humana, seu cérebro, é muito bom ser assim. É muito bom ser assim. Por isso que as pessoas vão para o culto e ficam plenas durante 2 horas. Mas durante o resto da semana inteira, elas não são exemplo para ninguém. Davi amava tanta presença que depois de conseguir conquistar o maior nível de autoridade, a terceira unção de Davi, sendo reconhecido diante de todo Israel, ele falou assim, eu quero uma coisa eu vou fazer agora, eu vou trazer a presença para perto de mim. O meu reinado não vai começar sem a presença. Sabe por quê? Porque foi a presença que me trouxe até o reinado. Foi a presença que me trouxe até o reinado. Não é o reinado que vai me levar para a presença. É a presença que eu já carregava desde lá de trás, quando ninguém me via, sendo pastor de ovelhas, matando o leão e o urso, que ninguém viu, dedilhando a minha harpa. Desde lá, eu sou um carregador da presença. E agora eu sou rei. O que mudou? Nada. Nada. Porque o reinado dessa terra não me impressiona. Porque eu já vivo um reinado do céu. O que você está fazendo da sua vida? O que você está fazendo da sua história? Para de ir para a igreja. Você está vivendo a antiga aliança. Você está vivendo a antiga aliança. Se Davi vivesse hoje, caramba, ele ia ser mais explosivo do que ele já foi. E ele fazia esporadicamente alguns acessos. Esporadicamente alguns acessos que você habita nele. Davi ia, acessava. Aí você foi assim, se tornou um só. As pessoas olham para você agora e não sabem mais o que é o Ricardo. O que é a presença? Não sei mais. Porque nós somos um. Eu e ele, nós somos um. Nós somos um. Você é um com a presença. Você e eu, nós somos um com a presença. Verso 5. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Você vê que coisa linda? Olha o salmo que veio hoje. Justamente com o que está acontecendo lá em Jerusalém hoje. Milhares e milhares de anos depois, a gente recebe uma instrução. Orai pela paz de Jerusalém.
Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Você sabe que a gente tem que orar pela paz de Jerusalém. A gente precisa orar por essa cidade especificamente. Mas você sabe que também hoje você é a Jerusalém de Deus. Hoje nós que antigamente, outrora, éramos gentios, segundo Paulo fala, o pregador para os gentios, a gente é essa Jerusalém. A gente é esse segundo povo que foi eleito, que foi escolhido, que foi separado, que foi reservado para manifestar uma presença. Eu não sei se você consegue compreender, mas eu vou te falar. Olha o que Deus fez. Presta atenção. Presta atenção no que Deus fez. Deus fez o seguinte. Lá antigamente, lá na antiguidade, existia um lugar físico que manifestava a presença. Aí ele falou assim, é interessante, as pessoas vêm do mundo inteiro para acessar a presença. Aí eu imagino Deus pensando, como que eu vou fazer para liberar isso? Como que eu vou fazer para expandir isso? Imagina que, presta atenção, tenha sabedoria, por favor, do que eu vou te falar nessa manhã. É como se Deus estivesse aqui. Ó, meu dedinho aqui, ó. Meu dedinho é Jerusalém. E aí aqui nesse lugar tem um tabernáculo. E nesse lugar tem uma manifestação da presença. Aí as pessoas do mundo inteiro, elas vão até esse lugar. Uma vez por ano. E elas acessam a presença. Aí Deus falou assim, caramba, quando as pessoas elas chegam nesse lugar e elas acessam essa presença, elas são mudadas. Elas são curadas, elas são restauradas. Como que eu vou fazer para, escuta com sabedoria, por favor, franquear essa presença e pegar aquilo que é bom e duplicar, trazer para cá, trazer para cá, trazer para cá, trazer para cá, trazer para cá. Como que eu faço isso? Ah, já sei. Eu vou tirar a presença de um lugar fixo, que é o tabernáculo, ou que é o templo. Sabe o templo? Já viu essa expressão? Sabe o templo? Ah, eu vou para o templo. Deixa eu te falar, você é o templo. Antigamente tinha um templo, lá em Jerusalém. Um templo fixo. Aí Deus falou assim, não, peraí. Não é mais esse templo fixo. É esse templo móvel. Então, como que eu vou multiplicar? Já sei. Vou tirar desse templo fixo, aonde as pessoas têm que vir, e vou colocar para o templo móvel, aonde as pessoas são enviadas, aonde as pessoas são encaminhadas, aonde as pessoas se tornaram o templo e a manifestação da minha presença, aonde quer que elas estejam. Aí isso aqui eu queria que você pensasse. Você sabe por que Jerusalém é perseguida, não? Fora a questão escatológica no sentido de Jerusalém tem uma promessa. Jerusalém tem uma promessa. Jerusalém é o povo de Deus. Jerusalém é o povo escolhido por Deus. Deixa eu sacudir sua cabeça agora, por favor. Jerusalém tem a promessa, Jerusalém é o povo escolhido, Jerusalém tem uma aliança. Só que deixa só eu te fazer pensar, se Jerusalém, fisicamente falando, se Israel
fisicamente falando, não fosse próspera, rica, forte, inteligente, detentora da maior tecnologia da Terra, ninguém ia perseguir Israel. Ninguém ia querer tomar Jerusalém. Ninguém ia querer o território. Ninguém. Por que eles querem o território? Por que eles querem Jerusalém? Por que eles querem aquele lugar? Porque o mundo religioso, o mundo obscuro de entendimento, o muro sem perseguição, o mundo sem perseguição, sem percepção, desculpa. O mundo sem percepção nenhuma olha para Israel e fala assim, como é? Eles têm a melhor tecnologia da Terra? Como é? Eles têm o sistema de segurança mais seguro da Terra? Como que é? Eles são donos da maior parte do petróleo? Como que é? Os prêmios Nobel são eles que ganham? Como que é? Eles fazem chover no deserto? Peraí, como que é isso? Deixa eu te falar, Israel não é perseguido só por conta de uma promessa. Eles são perseguidos porque eles vivem a promessa. Talvez esse seja o seu problema até ontem. A sua vida está muito boa. Você não é perseguido, né? Claro, ninguém persegue quem não dá resultado. Só é perseguido quem dá resultado. O dia que você entender porque que Israel é perseguido, você vai entender que não é mais sobre eles, que em toda a terra se levanta uma família próspera, rica, bem-aventurada, que arrebenta em tudo que for fazer, que faz um resultado explosivo em tudo. As pessoas vão olhar para você e falar assim, eu quero isso aí. Eu quero isso aí. Eu quero esse resultado. Eu quero ter o que você tem. Eu quero viver o que você vive. Por que ninguém persegue você, Israel de Deus? Porque você não tem petróleo. Você não ganha prêmio Nobel. Porque você não tem tecnologia. Porque você não prospera. Porque você não avança. Aí todo mundo está olhando para você e fala assim, não faz sentido perseguir você. Não faz sentido perseguir você. Porque você não tem nada para oferecer para mim. Eu não tenho nada para querer roubar de você. Nada nessa terra pode te impressionar, se você já viu o reino. Mas deixa eu te falar, quem não se impressiona, presta atenção. Cleiton colocou isso aqui eu já falei várias vezes. Eu tenho isso comigo. Nada na terra te impressiona quando você já viu o reino. Mas deixa eu te falar, cuidado porque isso pode ser só uma meia verdade para você. Nada na terra me impressiona porque eu já vi o reino. Então, faça com que todas as coisas da terra se curvem para você. Faça com que todas as coisas da terra se curvem para você. Domine sobre todas elas. Governe sobre todas elas. Governe sobre todas elas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando ou não? Ah, nada me impressiona. É mesmo? Então por que você não tem nada? Tem gente que está tão aquém, tão abaixo de ser um Israel de Deus na terra, mas está com essa mentalidade. Eu não preciso ter nada. Não, você tem que governar sobre tudo. Você tem que governar sobre tudo. Você tem que dominar sobre tudo. Você tem que verdadeiramente fazer com que o domínio seja exercido por você. Olha lá, a cabeça está a milhão. Você consegue compreender quem você é? Quem é você?
Você tem que entender quem é você. Você tem que entender para que você foi chamado. Você tem que entender quem que você representa. Você tem que entender o que é ser um embaixador do céu na terra. Você precisa entender isso. Você precisa entender isso. Você precisa compreender isso. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Se você é esse embaixador, você vai ter paz. Presta atenção. Por que paz dentro dos muros? Olha para a palavra diferente. O meu desejo é ser uma inspiração para você olhar a palavra diferente. Olhar para Israel, Israel vai ter paz dentro dos muros. Israel é uma cidade, certo? As cidades tinham muros, certo? As cidades eram cercadas, certo? Você tem um corpo. O seu corpo é o muro da sua alma. O seu corpo é o muro da sua alma. Dentro de você tem que ter paz. E quando o seu corpo não estiver muito forte e a sua alma sofrer um abalozinho, você lembra que mais para dentro de você, no seu espírito, tem uma paz que excede todo o entendimento. Aí você fala assim, agora eu entendi. Agora eu entendi. Agora eu entendi. A paz está para dentro dos muros. Meu corpo está em guerra, sim. A minha alma está abatida, sim. E meu espírito, inabalável. Porque a paz que excede o entendimento humano, ela guardará o meu coração. A paz que excede o entendimento guardará o seu coração. Tem paz e prosperidade para dentro dos seus muros. Se você entender o que é isso. Se você entender o que é isso. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Haja paz em ti. Haja paz em ti. Vamos aproveitar isso aqui, ao invés da gente fazer o nosso boot aqui agora, vamos orar, por essa Israel física, essa cidade, Jerusalém. Mas que você possa entender que você também hoje é essa extensão dessa Jerusalém. Essa extensão dessa Jerusalém. Isabel, meu corpo é o muro, uau. Então vamos orar, bora. Bora unir a nossa fé aqui. Vamos orar por Jerusalém. Pai, nós te damos graças porque o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre, a sua fidelidade se renova todos os dias e o seu amor de geração em geração. Como é bom estarmos aqui, como é bom vivermos a plenitude dos tempos, e a plenitude dos tempos é a tua presença que foi liberada e é manifesta em cada um de nós. Nós unimos a nossa fé através da nossa oração, em um mesmo coração, em um mesmo espírito, para interceder por Jerusalém. Pai, nós entendemos a tua palavra, nós entendemos as tuas escrituras e nós sabemos que nós só estamos intercedendo para que o povo que está lá, eles entendam a aliança que o Senhor tem com eles. Para que as pessoas que estão lá, elas entendam que Jerusalém, ainda que seja destruída fisicamente, ela é indestrutível, porque ela é um povo. Jerusalém e Israel não são uma materialização física, mas é um povo que nunca vai ser destruído, um povo que nunca vai ser disperso. Então nós te pedimos, Pai, fortalece eles, fortalece o entendimento deles, fortalece o coração deles, que eles possam lembrar da palavra
que eles possam lembrar da promessa todos os dias da vida deles, que eles possam verdadeiramente compreender quem é o Senhor, aquilo que o Senhor faz, aquilo que o Senhor realiza. Pai, que haja verdadeiramente uma tomada de consciência desse povo, para que eles possam se fortalecer. E nós oramos por essa perversão, esse povo do Hamas, que eles possam verdadeiramente ter uma experiência com o Criador dos céus e da terra. Nós sabemos que o que eles fazem é por conta de uma cegueira espiritual. Eles fazem por um Deus que é de madeira, de barro, um Deus que tem olhos e não vê, ouvidos e não ouve, boca e não fala. Que essas pessoas possam conhecer o Deus de Israel, que essas pessoas possam conhecer o Deus que vê todas as coisas, ouve todas as coisas, está com as suas mãos estendidas para abençoar os seus filhos. Nós declaramos uma conversão em massa desses terroristas, que eles possam se levantar para transtornar a terra e fazer com que a terra reconheça que só o Senhor é Deus, que só no Senhor existe salvação, que só no Senhor existe renovação. Nós liberamos Israel, Jerusalém, e nós declaramos que todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que te amam, que haja paz sobre Jerusalém e que haja prosperidade sobre os seus muros, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe os seus passos, que Deus te faça crescer, florescer e prosperar em tudo que você foi chamado para fazer, que você possa compreender que você hoje é Israel de Deus na terra, que você é uma representação física, material, corporal na sua vida de quem Deus é, que você possa realmente se comportar como um embaixador do céu na terra e manifestar a vida, a graça, a prosperidade, a riqueza, a presença dele na sua família, na sua casa e aonde mais você estiver no seu dia a dia. Deus abençoe você e a sua casa, Deus te faça crescer, prosperar e avançar muito. Para você que dá conta, eu te espero agora no meu canal, aqui ó, Ricardo S. Linhares 1, tem o meu Instagram, tem o meu YouTube também, bora para lá, bora continuar aprendendo. Beijão no seu coração e até amanhã aqui às 4h59.